Pois é, gente. Depois, peguei você, Lucas. Depois, gente, olha só, que a gente falou tudo ali sobre, com o meteorologista o Carlos, a gente dá para entender que a situação só vai piorar. A tendência é piorar. Então, assim, eu acho que todo cuidado é pouco, né? A gente não falou lá, mas é verdade. Muita hidratação, gente, muita água, principalmente quem tem criança em casa, tem que tomar muito cuidado, porque pela previsão de tudo ali do que falou, vai até o meio do ano de 2024. Então, para quem tem criança, idosos aí, hidrate, gente, beba água. Água, muita fruta, muita coisa leve. Porque agora nós vamos falar um assunto que, infelizmente, a gente não gosta de ficar falando. Tá? É um assunto que nós somos mulheres, a gente está sempre defendendo. A delegada Raquel Galinatti, ela sempre vem aqui quando tem algum assunto que a gente tem que esclarecer, a gente tem que falar para a população. Vou falar um pouquinho sobre você, amada. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Nani. Ó, delegada da Polícia Civil de São Paulo, eleita 5 vezes como uma das melhores delegadas do país. A violência doméstica é um grave problema social que demanda atenção urgente, manifestando-se em diversos tipos de abuso físico, emocional, psicológico dentro do ambiente familiar. Delegado, a gente sabe que essa é uma realidade que nós, como mulheres, vemos o tempo todo acontecendo. Infelizmente, aconteceu com uma colega, né? Uma apresentadora, e que a gente não tem como não falar. Até porque isso, eu acho que é um alerta que tem muitas mulheres que estão passando por isso nesse momento, né? Eu acho que o fato ocorrido com a apresentadora Ana Hickman traz algumas lições, inclusive pode resgatar algumas vítimas que estão vivenciando esses relacionamentos. A primeira lição é, a contrário senso do que falam, não é o fator econômico, não é a codependência financeira que faz com que essas mulheres, inseridas num contexto abusivo de relacionamento, fiquem acorrentadas num cárcere emocional nesses relacionamentos. O cárcere, na realidade, é emocional. Outro fator que eu acho muito interessante, que faz com que muitas mulheres possam estar olhando essa situação e se enxergarem ali, são aqueles atos cotidianos de agressão que são normalizados, muitas vezes romantizados, e que as mulheres, elas tendem até, vítimas, a proteger ou justificar esses atos. Não dá para admitir em um relacionamento que ele fique permeado, na sua maior parte, por uma tensão, por uma situação angustiante. O relacionamento abusivo e tóxico é assim. A mulher, ela, claro que aquele agressor, ele tem alguns hiatos de romantismo. Só que no relacionamento normal, esses hiatos são hiatos de alguns desentendimentos. Ele é permeado por amor, por compaixão, por companheirismo, amizade, carinho. E ao contrário do relacionamento abusivo, ele é permeado constantemente de controle, manipulação, situações de humilhação, situações em que aquela mulher, ela se sente tão minada emocionalmente, em que a autoestima está lá na sarjeta e que ela começa a acreditar naquelas agressões. Então faz com que essa manipulação deixe essa mulher refém no cárcere emocional. Ô, doutora, como que a mulher consegue sair sozinha? Você acha que sempre, mediante a sua experiência, que precisa de uma ajuda de um profissional? Nani, eu falo que você é muito responsável por deixar muitas mulheres com os olhos abertos e conseguirem enxergar essa situação, porque a sua voz poderosa na TV há muitos anos, você vem falando e alertando sobre situações que são escondidas, camufladas entre quatro paredes. É muito difícil resgatar essa vítima, mesmo quando ela tem ciência que está sendo machucada. Fisicamente, a mulher sendo machucada fisicamente, parece que ela está até anestesiada. O pior é essa mulher sendo machucada na sua alma. Ela começa a absorver essas agressões como parte normal da sobrevivência dela. Então é muito difícil resgatar, é necessário um acompanhamento multidisciplinar. Quando chega na porta de uma delegacia de polícia, porque realmente nenhuma esfera deu certo, nem do seio familiar, da sociedade, da educação, desses amparos ali, ela fica sem a sua rede de apoio. Porque tem essa rede de apoio, né? Ela fica sem rede, porque a estratégia do relacionamento abusivo, uma das principais estratégias é o isolamento social. Essa mulher, ela é monitorada no contato e interação com outras pessoas e limitada no seu contato de rede, de amigos e familiares. Claro, assim essa mulher fica sozinha, ela não tem pessoas próximas para poderem alertá-la ou até mesmo falarem o desconforto que é
ela ser tão humilhada e massacrada dessa forma. Com a Ana, coitada, com a Ana, maravilhosa Ana, a gente está todo mundo aqui com você, está todo mundo te apoiando, todos os colegas, todos os amigos, as pessoas, a gente que, né, os colegas de trabalho mesmo, está todo mundo do seu lado. E a gente sente a sua dor, né? A gente, como mulher, sente a sua dor, porque ela é uma mulher que trabalha, uma mulher guerreira, que está sempre à frente, tudo aí, tantas histórias tristes que a Ana já passou. E hoje mesmo mostraram um vídeo de algum tempo atrás, quando ela está pegando, não sei se você viu, salvando o animalzinho, e ele já foi agressivo com ela. As palavras. Nenhuma brincadeira com cunho pejorativo, em que você humilha aquela pessoa, em que você trata aquela pessoa completamente, desqualifica aquela pessoa, porque naquele vídeo ele chamou ela de 2 miolos. 2 miolos a menos. Isso já é alerta amarelo, vermelho, de que ali é um abusador. Você não pode, camuflado de brincadeira, tratar essa pessoa de uma forma tão desrespeitosa. Principalmente se é a pessoa que deveria ser o seu amor. Então, quando você chama a pessoa de louca, é gorda, não tem miolo, é destemperada, você já está minando a autoestima. E essa pessoa está absorvendo e sendo muito já elástica para esses ataques e essas agressões. Ela começa a ser anestesiada, começa a achar normal, por mais que ela esteja magoada, ela começa a achar normal. Ela só se incomoda quando tem um público, uma plateia observando essa situação. E o que pode acontecer neste caso? Por exemplo, ele já veio dar declaração falando que ele está sendo condenado por toda a imprensa, que nós somos os juízes, os desembargadores, que a gente já condenou ele, que recebeu mais de 280 ameaças, xingamentos e ameaças em algumas horas. O que pode acontecer na situação real? Excelente colocação, Nani. Nessa situação, não houve um flagrante, ele não estava no local, ele não foi conduzido no momento em que ele lesionou o braço esquerdo dela, a tentativa, as ameaças ou tentativas de outras agressões. Mesmo tendo testemunhas, doutora? Não foi possível flagrante, porque o flagrante ele só é possível quando o crime está ocorrendo ou logo após esse crime estar ocorrendo. Mas nada obsta de ser decretada uma prisão preventiva, preenchidos os requisitos dessa prisão preventiva. Por exemplo, se ele puder atrapalhar o curso dessas investigações, porque materialidade delitiva tem. A autoria possível do delito também, até porque ele dá a declaração que houve, esse fato foi um fato isolado. Parabéns para a Ana por expor dessa forma, por ter coragem, a gente sabe o quanto é difícil. Mas ali tem o problema também de uma violência psicológica que aquela criança inserida presenciou esses fatos. Então, é uma série de crimes que devem ser investigados, claro que já estão sendo investigados. E a prisão preventiva, ela pode ser decretada a qualquer momento no curso dessas investigações. Mas ela, por exemplo, agora, ela como esposa, né? Ainda é esposa, como mãe do filho, ela pode retirar qualquer situação? É isso que é bom a gente explicar para quem está em casa. A nossa lei, que protege as mulheres num contexto de violência doméstica e familiar, que é a Lei 11.340 de 2006, desde a sanção, promulgação dessa lei, não existe mais a possibilidade da mulher desistir de uma denúncia, de um crime que foi relatado numa delegacia de polícia. Por quê? Porque o crime de lesão corporal leve, um crime de lesão corporal praticado, na lei geral, ele depende da representação da vítima. Porém, quando estamos falando num contexto de violência doméstica, é um crime de ação penal pública incondicionada. Independe da vítima querer ou não processar. A partir do momento que a polícia tomou conhecimento, esse crime será investigado, relatado, apresentado ao Ministério Público, que irá, sim, ofertar uma denúncia. Somente através de uma audiência. Isso é muito bom, doutora. Isso é muito bom, sabe por quê? Porque se a mulher, estou falando do lado da mulher, se ela for coagida, ameaçada, chantageada emocionalmente, jogo barato, de ficar, não, retira, eu sou o pai do seu filho. Não estou falando só do caso da Ana, não, viu, gente? Estou falando no geral que isso acontece com todo mundo, tá? Não estou agora, neste momento, não estou falando do caso dela. Estou falando que qualquer mulher que é vítima de violência sabe que depois pode receber ameaça, pressão, chantagem emocional, ameaça contra o filho. Então, assim, graças a Deus, a justiça tirou essa responsabilidade, dessa seriedade da vítima.
Tá? Não estou falando só da mulher também, não. Pode ser o homem também. Se ele está vivendo essa situação, porque eu já vi muitos homens também pedindo ajuda na Lei Maria da Penha. Então, a gente está imparcial aqui. A gente está falando pela lei, o que é a lei. Isso é muito bom. Para os homens, a Lei Maria da Penha protege a mulher. A mulher, sendo a mulher heterossexual ou homossexual, a mulher é protegida ali na Lei Maria da Penha. O homem tem, sim... Foi um homem outro dia pedir ajuda lá. Estava apanhando da esposa. Mas aí ele tem outros mecanismos de proteção e não essa lei específica. Muito importante você falar isso, Nani, porque existe uma confusão mental realmente em relação... muitas lendas populares são colocadas ali quando a gente fala em relação a crimes de violência contra a mulher, alguns preceitos que as pessoas começam a repetir como se fosse verdade. Sabe um fato que chamou muita atenção das pessoas em geral? O fato da Ana, da apresentadora, da vítima, ela não optar por representar uma medida protetiva no momento da elaboração do BO. E aí muito se fala, mas a polícia ela pode representar se presenciar e se achar necessário, o Ministério Público, até mesmo o Poder Judiciário. Sim, mas tem um problema. A partir do momento que o STJ entendeu que só haverá crime de desobediência numa medida protetiva de urgência, se a vítima assim determinar e falar, porque se a vítima falar, não, eu não quero. Eu não quero essa medida protetiva, não haverá esse crime. Então, claro, fica inócuo uma medida protetiva de urgência sem a representação e a vontade da vítima. Então, ao mesmo tempo, depende da vítima. A protetiva de urgência, sim. Mas a investigação e a denúncia, não. O que é que pode acontecer? Qual é a penalidade, uma vez julgada nesse caso? A penalidade não é uma penalidade muito alta, mas quando a gente fala, várias restrições podem ocorrer. As protetivas podem ali fazer parte, porventura, se a Ana achar necessário. E realmente ele já não será mais réu primário, não sei se é ou não é, mas a partir do momento ele está sendo denunciado por um crime grave. Se outros crimes forem cometidos, coação no curso do processo, qualquer outra situação, se for uma protetiva de urgência decretada e houver o descumprimento, outro crime poderá ser feito. Então, a responsabilização, ainda a pena não é muito alta, dá ensejo a uma prisão, mas uma prisão em que pode sim haver uma liberdade provisória. Então, realmente, a gente precisa, sim, de uma reformulação de penas mais gravosas quando a gente fala em violência doméstica. Só sente assim, né? Impressionante. O brasileiro só sente no bolso ou na ameaça que vai ficar na cadeia. Uma possível condenação, se ele fosse um policial, se ele tivesse porte, seria automaticamente, faria parte ali da condenação, a retirada, né, a restrição desse porte de arma. Sim. Doutor, vou fazer umas perguntas básicas agora, mediante para todos vocês. E está liberado também, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, alguma dúvida, aproveita no 964450532. E também já pode mandar para Sara Coimbra também, através do 964450532. Lembrando, viu, gente, antes aqui eu vou só lembrar que hoje, a partir de hoje, tá? O maravilhoso Ivo Morgante, apresentador do Opinião, vai fazer o programa dele, vai começar o programa dele às 16 horas e 45 minutos. Então, mudança de horário no programa do Ivo Morgante, que é um querido. Então, a partir de hoje, 16 horas e 45 minutos. Fica ligadinho, que depois vocês acompanham ele. Quais são os procedimentos iniciais adotados pela polícia ao lidar com casos de violência doméstica? O que qualquer vítima, qualquer pessoa tem que fazer de imediato, doutora? De imediato, se a vítima vai até uma delegacia de polícia, ela não está, o agressor, ele não é conduzido junto, porque se esse agressor for conduzido, ele é preso em flagrante. Cabe o arbitramento da fiança. Muitas vezes o delegado opta ali na situação... Essa fiança existe ainda? Não, opta por não arbitrar a fiança pelo grau de perigo ali latente para a vítima. Próximo passo, essa vítima ela é conduzida, a vítima ela tem uma requisição para o exame de corpo de delito, para que ela tenha ali a materialidade daquele crime cometido. É indagada se ela quer solicitar e representar medidas protetivas de urgência. São N medidas protetivas, desde o afastamento do agressor do lar, desde a proibição de aproximação da vítima dos seus familiares. São várias medidas restritivas que podem ser deferidas de acordo com o caso concreto. E ali haverá o início de uma ação penal, o início de uma denúncia. As investigações serão concluídas, relatadas, enviadas
ao Poder Judiciário que, ouvindo o Ministério Público, através de uma denúncia, haverá ali toda a investigação. Doutora, como a delegacia está equipada para oferecer suporte para as vítimas de violência doméstica? No Brasil todo. O tempo todo, a gente sabe que toda hora, a cada hora acontece um tipo de crime. Nani, é bem interessante, principalmente porque o seu programa é de repercussão nacional. Não são em todos os locais do Brasil que temos delegacias especializadas na defesa da mulher. Aqui no estado de São Paulo temos várias, aliás, é o estado que mais tem delegacia de defesa da mulher, na proteção. A mulher, ela é atendida de forma preferencial por policiais. Mas a gente vai fazer uma conta. Na segurança pública, na Polícia Civil, não temos 20% de mulheres policiais. Obviamente, a equipe não será integral de mulheres policiais. E todo esse atendimento pode ser acompanhado, sim, do atendimento psicológico, de uma assistência social. Aquela mulher pode ser encaminhada para outros setores, também para ter a sua independência econômica, algumas situações. Até a gente tem aquela situação no estado de São Paulo e no município de São Paulo, do aluguel social, é um impulso do estado para que aquela mulher saia daquele local. Do perigo, né? Então, são várias situações em que a Delegacia da Mulher, ela é equipada, infelizmente não temos as delegacias estruturadas da forma adequada na excelência, porque o atual governo herdou anos e anos de descaso com a segurança pública. Claro que é uma conta que deve ser acelerada, o atual governo deve acelerar aí no investimento das delegacias. Então, a gente ainda tem muita situação em que deve ser melhorado, principalmente no atendimento das mulheres vítimas de violência, no local que é a porta de entrada do sistema de justiça, que é a porta da delegacia. Doutora, a minha vizinha, pessoa que eu nem conheço, mas eu estou ouvindo grito, todo mundo antigamente falava assim, briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Mete sim e tem que ajudar. Então, a pessoa faz o quê? E ela fica, por exemplo, que é o medo de todo mundo, né? Se expor, entrar numa briga que não é dela, é anônimo, como que é? Pode ser, sim, de forma anônima, ela pode ligar para o 180, que é o DISC, Defesa da Mulher, no âmbito nacional. Ela pode ligar para a Polícia Civil, registrar lá na aba da internet uma denúncia anônima, dando o relato, claro, da localização, a característica do autor e da vítima, os fatos que ocorreram. Esse relato ele deve ter um conteúdo para dar uma linha investigatória para a polícia, isso é claro. Pode sim, e claro, não expor essa pessoa que quer ajudar essa vítima, não se expor para que essa pessoa não seja uma outra vítima. Porque a gente fala da teoria do elo. Sim. Esse agressor, ele costuma, na sua maior parte, ser agressivo em todas as esferas da sua vida. Desde dessa mulher que é agredida, a vítima, a um animal, aos seus vizinhos. É um comportamento completamente inadequado, é um comportamento agressivo. E a teoria do elo explica que a agressividade deste agressor não se restringe à sua mulher. É uma agressividade que faz parte ali do comportamento inadequado e criminoso. Maravilhosa. Como que nós encontramos você nas redes sociais? Delegada Raquel, no meu Instagram. A gente tem ali também outras páginas de redes sociais. Eu sempre estou fazendo vídeos com dicas relacionadas a crimes que ocorrem na atualidade, reflexões, tudo relacionado à segurança pública. Obrigada, viu? Obrigada, uma honra ter você aqui. Obrigada, Nani. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, e a gente volta, né, com o patrocínio do Magos do Tarô, naquele momento com a Sara Coimbra, aquela maravilhosa. Um minutinho só, não sai daí.